incrível! Escute. Frequento a igreja desde a minha infância, e na adolescência recebi Jesus como meu Salvador, mas sempre andei na beira do viu de Deus, como Ezequiel fala no capítulo 47. Eu tentava ser uma boa menina com Deus e ele era bom comigo. Quanto inocência, eu não sabia de nada mesmo. Tudo na minha vida ia bem, apesar das lutas que todos nós temos. Em 2011, conheci alguém pelo qual me apaixonei. Hoje, meu atual marido. Quando o conheci, era apaixonada por outra pessoa, e ele nem queria saber de relacionamentos. Éramos muito jovens. Da paixão até o compromisso, foram aproximadamente 2 anos e alguns meses. Decidi então lutar por aquele amor. Em 2012, consegui a amizade dele e tudo estava caminhando na direção certa. Tudo ia bem com Deus, afinal eu era uma boa menina que ia na igreja todos os cultos, todos mesmo. Participava dos ministérios, não ouvia música secular, não andava de forma indecente, até orava e lia a Bíblia. Risos. Eu era uma crente politicamente correta, igual uma criança que quer ganhar presente do Papai Noel e estuda para passar de ano. Risos. Era assim, a base do meu relacionamento com Deus. Achava que, para ganhar as coisas, eu tinha que fazer por merecer, então me comportava muito bem. Até então eu não tinha consciência da minha motivação errada em amar e servir a Deus. Achava que as bênçãos que eu tinha eram frutos do meu esforço. Mas um dia, a máscara cai para todo mundo e o Espírito Santo traz à tona os pecados ocultos. Nessa época, comecei a ouvir os tão dolorosos nãos de Deus. Minha amizade com o meu amor foi por água abaixo após uma brincadeirinha de mau gosto de uma amiga. A nossa amizade foi destruída porque ele sempre odiou criancices. Foi bastante doloroso conviver com a ideia de que havia perdido algo que já estava nas minhas mãos. Então, decidi esperar o tempo que fosse preciso. Na mesma época, começaram a acontecer alguns problemas com o modo do meu pastor falar comigo. Ao invés de eu orar e levar as minhas queixas para Deus, eu resolvi largar o meu ministério. Decidi que não iria em igreja alguma, pois podia muito bem orar, ler a Bíblia em minha casa. Quanta inocência, parte 2. Risos. Decidi, então, aderir ao movimento Jesus sim e igreja não. Fiquei uma semana sem ir à igreja, tentando enganar minha mãe, que por sinal não largava meu pé. Risos. Meu relacionamento baseado em trocas com Deus se arruinou. Eu, que sempre fiz tudo certinho, agora via pessoas que considerava menos santas que minha pessoa namorando, crescendo no ministério e eu lá parada. Muitas pessoas abençoadas por Deus, como a esposa do meu atual pastor, #Leda Fagundes, todos os dias me convidavam para ir à igreja. Deus não desistia de mim. Mas eu não percebia isso, que mesmo as coisas não acontecendo do jeito que eu queria, Deus ainda era muito bom comigo. O orgulho, inveja, maledicência, tudo isso veio à tona na minha vida e comecei a sentir raiva de Deus. No início da minha rebeldia com o Senhor, eu fui visitar a minha atual igreja. As pessoas lá não me conheciam, e isso era bom no meu ponto de vista, já que eu estava sinceramente envergonhada com Deus. Durante uma destas oportunidades, Deus usou a vida de um irmão que eu nem conhecia para falar comigo. Deus manda te dizer, jovem, neste altar que você pisa hoje, eu trarei o teu escolhido. Não saia para procurar em outro lugar, eu o trarei aqui. Como assim trazer aqui? Eu sempre ia em todas as igrejas da cidade procurá-lo e agora Deus havia dito que o traria a mim? Mas só quem é nascido no Espírito entende das coisas do Espírito, e isso era uma coisa que eu não era, ainda. O tempo foi passando e eu comecei a sentir uma tristeza. Comecei a afundar cada vez mais em minha raiva, rancor e mágoa com Deus. Até que um dia, após muito tentar saber quem era meu escolhido, resolvi me declarar para o meu amado. E como já imaginava, além de me rejeitar, ele me humilhou. Durante aquela conversa, eu disse uma frase que nunca vou esquecer. Eu nunca mais quero ver esse garoto na minha frente. Para mim, ele morreu hoje. Saí da cidade logo em seguida e, após algumas brigas com Deus, ele resolveu falar comigo. Ao ouvir a voz de Deus, resolvi obedecer e voltar para minha cidade. Ao chegar aqui, fui até o monte e lá, movida pelo Espírito Santo, orei dizendo: Senhor, hoje venho a Ti não para pedir que o Senhor me dê ele, porque eu já sei que isso não pode acontecer, e com lágrimas nos olhos, mas Pai, por favor, cuida dele, protege ele, e nem que for para ele ficar com quem ele ama. Por favor, traga ele de volta para sua casa. Serei feliz só em vê-lo feliz.
Uau! O que foi isso? Eu disse isso mesmo? Não, não fui eu quem disse. Foi o Espírito Santo que disse. E o Espírito Santo ainda falava através de mim? Naquele momento entendi perfeitamente como Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. E eu era um vaso de barro todo quebrado, mas o poder de Deus ainda habitava em mim. Eu fiquei o dia todo com esta oração na minha cabeça e só me lembrava de uma música, outra vez, de Mara Maravilha. De repente, eu me pergunto se você foi ilusão. Foi apenas um encontro, e eu te dei meu coração. O que foi que aconteceu para que eu te amasse assim? Seja lá o que for, ficou dentro de mim, dizia a letra da canção. Eu sabia exatamente o que fazer para sair do pântano da amargura, mas como fazer? Com que forças? Foi então quando decidi parar de sonhar com coisas que eram meras ilusões e ir para o culto. No momento em que entrei lá, a minha vontade era dar meia volta e voltar para casa. Ainda mais depois de ver um rapaz muito feio sentado na última cadeira da última fileira perto da porta. Era ele? Era o meu amado? Mas o inimigo não ia desistir tão fácil. As lembranças das humilhações vieram à tona naquele momento. Durante meses, eu ia às reuniões e não conseguia me conectar com o Pai. O culto pegando fogo, e eu lá, mais fria do que um iceberg. Muitas vezes saía do templo com raiva, e eu não conseguia explicar o porquê. Eu precisava passar pelo processo de libertação e isso só temos em consultas regulares com o Dr. Jesus. Risos. Voltar a ser uma pregadora, ter dons ou sei lá o quê, não ia me libertar se eu não tivesse um encontro verdadeiro com Deus. Mas Deus não nos olha como estamos, e sim como Ele nos criou, e Ele decidiu me resgatar das cadeias do inferno. Mas Deus prova seu amor para conosco, assim, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Gosto muito desse versículo que fala que Deus nos amou primeiro e faz o que for preciso para nos resgatar, entregando Jesus à morte. E foi assim que Ele fez para me alcançar de novo. Ele me mostrou o seu infinito amor antes que eu clamasse por Ele. Eu estava presa na armadilha de Satanás e queria sair de qualquer jeito. Porém, eu queria sair com a minha própria força. Eu tinha vergonha de Deus porque eu havia me esquecido dele. Eu não tinha a cara de pau de pedir algo para Jesus. Olha o orgulho aí. Além da dúvida de que ele realmente poderia fazer algo por mim. Eu estava sozinha, lutando contra a opressão do inferno. Sozinha porque eu não deixava Deus lutar por mim. Em meio a tantos sonhos frustrados, apenas tinha um que havia sobrevivido, o de ter o amor da minha vida na presença de Deus. Este era o meu sonho desde quando conheci a história da vida dele, desde que soube que ele era da igreja desde os 11 anos de idade e que havia se desviado dos caminhos do Senhor e perdido toda a unção que ele recebera das mãos do nosso Deus. Mas nunca pedi isso para Deus por não me achar habilitada para isso. Em 1º de junho de 2013, meu amor se firmou na atual igreja em que eu estava congregando, porque ele já era daquele ministério bem antes de eu congregar lá. Observação, eu não sabia disso quando fui para lá. Risos. Como assim? Ele nunca falava comigo. Porém, naquele dia havia algo diferente. Ele me falou assim: "Deixa eu ver as cordinhas do seu vestido. Vou tirá-la porque são engraçadas." Como assim ele queria estragar meu vestido? É claro que, sem eu nem mesmo responder, ele já havia estragado. Risos. Eu mal podia acreditar que isso estava acontecendo. Deus estava sendo bom comigo, mesmo com o meu mau comportamento. Foi aí que a minha vida começou a mudar. Ficou ali naquele momento um clima de amizade. De novo eu teria ele perto de mim. Durante o tempo juntos nos aproximávamos cada vez mais e conhecíamos mais e mais um sobre o outro. Mais uma bênção alcançada, mas eu ainda estava muito triste e tinha vergonha de Deus. Fazia quase um ano que não falava nem em línguas dos anjos. Bom, continuei minha amizade com ele. 2 meses passaram e quando eu menos esperava, ele começou a dar sinais de que havia chances entre nós. Ainda com medo, não me manifestei. Até que um dia ele me beijou e tudo começou a acontecer como eu sempre quis. Notei Deus trabalhando na minha vida ao meditar na letra daquele louvor que diz assim: "Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei." Ali as cadeias quebraram e eu estava livre para viver tudo que Jesus tinha preparado para mim. Em menos de um mês ele me presenteou com uma aliança linda. Mais uma bênção veio para mudar a minha vida. Deus havia me restaurando e fazendo tudo novo em meu viver.
Estava avivada com o Espírito Santo, ministrando a palavra de Deus e ajudando meu amor a liderar os jovens da nossa igreja. E sobre a revelação, meu amor veio no altar da minha igreja, não como pregador formado, nem como cantor, nem muito menos como baterista, nem nada do tipo. Ele levantou a juventude em oração no altar e foi lá que encontramos o alicerce do nosso amor e do nosso avivamento espiritual. Hoje vejo quanto Deus é bom comigo, não por eu ser boazinha, mas porque a bondade e a misericórdia fazem parte do caráter dele. As circunstâncias não mudam quem ele é. Tudo que eu fizer para ele nunca chegará perto do que ele fez por mim. Não paga nem os juros da dívida que eu tinha e ele pagou. Tudo que eu falar, disser e fizer será nada perto da altura, largura e comprimento do seu amor por mim.